É aquele negócio, Xará, um jogador vai cutucar o outro e fala assim, ó, o homem tá aí. Não, e assim, e o Pedrinho é muito simples, muito humilde, né? Vai trocar aquela ideia com os jogadores no hotel ali, no vestiário, e vai passar esse incentivo mesmo, incentivo que o próprio Seabra disse naquela entrevista que nós fizemos ali na Zona Mista, lá na Colômbia. Ele falou que recebeu muita confiança, né, do próprio Pedro, do próprio Alexandre Matos, que é o CEO de futebol do Cruzeiro, falando desse apoio que é importante, né, passar esse incentivo ao trabalho do Matos, com toda a comissão técnica hoje do Cruzeiro, que tem o Álvaro, que tem aí preparador de goleiro. Sabemos que todo mundo está sendo avaliado. Romano, seria muito leviano da minha parte como setorista do Cruzeiro, até falava ontem com o João Vitor Xavier, seria muito leviano, não, vai ficar tudo aí certo do jeito que tá. Lógico que não. Tem mudança de filosofia, tem mudança de postura, tem mudança inclusive de ideia de futebol, e algumas movimentações vão acontecer não só em elenco, não só em contratação, mas também mudanças que vão acontecer em corpo diretivo, né? Em preparação física, em corpo médico, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai ter mudança, vai ter alteração. Agora, isso é de forma gradativa, não é chegar e mudar tudo de uma hora para outra, até porque tem uma responsabilidade, tem vários funcionários, tem pais de família, tem mães de família. Aliás, hoje Dia das Mães, um beijo para minha mamãe, Dona Alzeni Pancieri, tá acompanhando lá, te amo muito, viu, mãe? Tá sempre ligadinha aqui na Itatiaia, e se hoje estou aqui, é fruto de tudo aquilo que a senhora fez por mim, tá? Te amo muito, você é gigante, você é uma guerreira, você é minha inspiração. E outras mamães também são inspiração. Então, tem mamães, tem papais, tem responsabilidade, não é chegar e mudando tudo não, mas que vai ter mudança no Cruzeiro, vai. E mudanças também, Romano, nesse elenco, né? A gente tá falando ontem do próprio Cássio, né? Essa questão do Cássio que tem esse acerto com o Cruzeiro, e aí aguarda a liberação do Corinthians, porque o Corinthians está tentando levar até o último estágio essa permanência do Cássio. O Corinthians quer a permanência do Cássio de qualquer maneira. Sabe que é um líder do grupo, não tá vivendo boa fase? Não tá, mas é ídolo do time. E aí o Cruzeiro entra na parada com um salário bom, com um tempo de contrato legal que o Cássio tá querendo, e falando que ele vai ser muito mais que um goleiro, né? Vai ser uma espécie de força, de liderança, de trazer o Cruzeiro também no ideário diferente de SAF, né, no comando do próprio Pedro Lourenço. Esse é o objetivo do Cruzeiro com o Cássio. Por isso, tem já essa ideia de ter o Cássio na Toca da Raposa como um goleiro para ser também aí uma força em grupo do time celeste. Tem o Anderson? Tem. Tá prestigiado? Tá. Tem o Grando? Tem. Tá emprestado? Também. Ele veio naquela troca com o Rafael Cabral. O Grando ainda nem estreou, né? Não estreou o goleiro Gabriel Grando, mas sabemos do tamanho, não só de altura, né, que tem o Cássio, que seria para ser essa contratação. E outra contratação, naquela parceria com o nosso Thiago Reis, e tem sim sondagem, né, em relação ao Keno. Pancieri vai fechar? Aí, gente, tem 1000 coisas para fechar um contrato. Recentemente o próprio Keno assinou renovação com o Fluminense, então tem 1000 coisas para você fechar com o atleta, mas sondagem existe. Querer saber, e aí, como é que tá? Tá feliz aí? Tem interesse? Se a gente fizesse uma proposta, toparia? Isso é normal no futebol, acontece. E aí, esse jogador que tem aí passagens pelo próprio Palmeiras com o Matos, no Atlético com o Matos, é um homem que o Cruzeiro está sondando nesse mercado da bola, que está muito aquecido, principalmente que sabemos que vai ter um aporte financeiro do Pedro Lourenço, o Pedrinho vai investir, e tem um gestor e tem um trabalhador hoje no Cruzeiro de futebol, que é o Alexandre Matos, que é muito ousado, que gosta de fazer contratações. E aí ontem a gente lembrava que em 2012, Romano, o Cruzeiro contratou Borges, Ceará, Tinga, essa turma toda, Souza, aquele que foi de São Paulo, essa turma chegou toda, mas é jogador mais experiente, tá velho, tá acabado. Não, é jogador que aguenta tranco, né? Que tem pressão, que vai suportar e vai passar. Então, pelo menos o que a gente está vendo, né? Esses nomes que estão surgindo são nomes pesados no mercado da bola, Xará. Não sei se você concorda, e a Nath também, mas eu acredito que são nomes pesados. Eu vou dividir essa sua informação em 3 partes aqui com a Nath, porque a primeira parte, o Xará começou falando sobre a situação de um vestibular que está acontecendo no Cruzeiro, o que é natural, pelo que o Cruzeiro já disse que vai fazer. Eu até falei isso aqui.
Cruzeiro vai com a volúpia, com a fome muito grande na abertura da janela. É natural, não sei se você concorda assim, Nath, que o Cruzeiro faça esse tipo de balanço, né? Esse tipo de vestibular. Quem ele acha que pode manter e elevar o nível, quem ele acha que não encaixa na nova filosofia que está sendo implantada, né? Ah, sem dúvidas. E é importante essa avaliação minuciosa, até para que o Cruzeiro haja no mercado com muita assertividade. É muito importante ter poder de investimento, mas mais importante ainda é gastar o dinheiro com sabedoria, né? Gastar o dinheiro com boas contratações. Verdade. Com jogadores que realmente vão chegar ao Cruzeiro para subir o nível e em posições que o Cruzeiro realmente carece de mais qualidade. E esse vestibular, essa análise passa por isso. Quais são os setores em que o Cruzeiro hoje tem mais dificuldade? Quais são os setores, talvez a palavra até melhor, mais fragilidade naquilo que se tem como titular? É o goleiro? Será que a juventude do Anderson e do próprio Grando não passa nesse momento a segurança que o Cruzeiro considera importante? Então o gol é uma prioridade. Vai para a defesa. O William hoje é um lateral direito que não tem reserva. Como que o Cruzeiro vai lidar com isso? Passa pelo meio-campo. Acho que é o setor em que o Cruzeiro tem mais opções. Tanto para fazer a função de volante, por mais que o volante ali mais marcador só seja um, né? Seja o Lucas Romero, o Machado ainda numa situação meio indefinida, mas tem mais meio-campistas, mas você olha para o setor ofensivo. O Cruzeiro não tem um jogador de velocidade pelo lado direito. Então, esse vestibular é importante para gastar o dinheiro com sabedoria. Repito, é muito importante o Cruzeiro estar indo com essa fome, com essa agressividade no mercado, mas tem que gastar o dinheiro de maneira assertiva. E aí, a outra parte... Ô, Romano, não esquece o que você vai falar, mas é só para pegar um gancho no que disse a Nath, mas que ela também ela tá certa, porque olha só, ela falou do William na lateral direita. E aí você tá tendo uma utilização, pelo menos no banco, do Palácios, que a gente sabe que não é unanimidade. Quando jogou, um rendimento regular, para não falar ruim, enfim. Mas é um jogador que teve possibilidade de sair do Cruzeiro recentemente e com essa abertura dessa janela, não sei se fica. Eu não sei se o Palácios fica. E você tem um Gasolina que está sendo preterido das últimas listas do Seabra. A gente precisa lembrar isso. Realmente é uma lacuna, é um problema. Na lateral esquerda tem Marlon e tem Kaique. Mas do lado direito não tem, não? Dentro disso dos reservas, você olha para a zaga, por exemplo. É inegável que o Cruzeiro, inclusive, melhorou desde que o Seabra aí aceitou, né? Que a melhor dupla de zaga é o João Marcelo ao lado do Zé Ivaldo. Aliás, eles foram titulares em 3 jogos e o Cruzeiro só levou um gol e mesmo assim foi um gol contra, né? Então não dá nem pra contar, vamos dizer assim. De uma infelicidade danada do Lucas Silva. Então vamos dizer assim, a zaga não foi vazada, porque ninguém tava marcando o Lucas Silva, obviamente, né? Então assim, desde que eles assumiram a titularidade, o Cruzeiro mostra mais segurança defensiva, mas se acontece de uma suspensão, de uma lesão, claro, a gente fala aqui de maneira hipotética, torcendo para que não aconteça, mas se o Cruzeiro tiver que olhar para o banco, a zaga também é um ponto de atenção. O Neres, a gente sabe, quebra um galho, mas assim, não passa de mediano. Utilizar o Neres tem que ser dentro do Cruzeiro uma coisa muito, muito, muito pontual. Emergencial. E se não tiver o Neres, o Palácios pior ainda. O Vidalba foi um cara que veio com o aval do Larcamon, que nem mais está aqui. Para ser lateral, tem uma disputa em que ele perde, tanto para o Marlon quanto para o Kaique. Para ser zagueiro, ele tem baixa estatura. Então, é uma situação complicada dependendo do adversário. Então, dentro dessa composição também, de ter mais qualidade no banco, porque o segundo semestre tende a ser ainda mais apertado, é preciso também pensar, por exemplo, na reposição da zaga. E aí tem a outra parte dessa informação do Xará, que é a seguinte. Cássio, Keno, mostra uma mudança de visão de reforços, né? Ah, sem dúvidas. O perfil de contratação é absolutamente diferente. Por mais que no início dessa temporada a equipe do Ronaldo tenha trabalhado com jogadores de um nível já um pouco mais superior, né? Diferentemente de 2023, as contratações do Cruzeiro eram muito mais jogadores que estavam mal em seus respectivos clubes e que o Ronaldo teria o objetivo, a intenção de recuperar o futebol.
Uns isso aconteceu, outros não. Nessa temporada, pelo menos no início do ano, os jogadores que vieram, ao menos eram titulares em suas equipes, tinha uma boa perspectiva para também jogar no Cruzeiro, como foi o caso do Romero no meio-campo, como foi o caso do Dineno, que tem sofrido com a parte física, mas quando está saudável, a gente percebe que ele é um cara importante. O Barreal agora. O Barreal agora era um cara que era titular também lá nos Estados Unidos, tinha bons números pela sua equipe, então o perfil de contratação do início do ano já era um pouco diferente, mas tinha um limite de qualidade, né? Tinha um teto. E esse teto era condizente com o tanto que o Ronaldo estava disposto a gastar. Agora, como o Pedrinho tem a intenção de gastar mais, automaticamente o nível também sobe. Então, o Keno, por exemplo, ele é melhor que todos os atacantes que o Cruzeiro tem hoje. É verdade. Né? Em termos de qualidade, de experiência, de bagagem, de títulos conquistados, de poder de decisão num jogo importante, num jogo que vale uma vaga na Libertadores, por exemplo, numa Sul-Americana, em quem você confia mais? No Arthur Gomes, no Papagaio, no Rafa Silva ou no Keno? Obviamente que é o Keno. O que me preocupa com ele, Romano, não sei se você concorda antes da gente falar do Cássio, é a parte física. A parte física é o grande problema do Keno. No Atlético conviveu com lesões, no Fluminense também. Eu até estava dando uma olhada nos números do Keno nesta temporada. Ele não jogou ainda a Libertadores, ele não jogou ainda o Campeonato Brasileiro e não atua pelo Fluminense desde a segunda semana de março, que foram as finais do Campeonato Carioca. Se não me falha a memória, e depois até ele pode me corrigir, mas se não me falha a memória, o Cláudio Rezende tinha feito um levantamento. Quando tava aquela serema, o Keno vai sair, o torcedor ficava, mas não sei o que, o Keno. Somando o período que ele ficou no departamento médico, foram 4 meses. Pois é muita coisa. Muito. Né? Ele foi um cara importante, por exemplo, para o Fluminense na temporada passada, na conquista da Libertadores. Foi um cara importante. Talvez não tenha sido o grande protagonista, né? A gente tinha ali o John Kennedy com gol em final, o Fábio, que foi muito importante nas suas defesas, o próprio Cano, o Ganso, a liderança desse time, mas o Keno foi muito importante também. Mas cada vez mais que o tempo vai passando, a cada temporada, ele tem mais dificuldade física. Isso tira a sua qualidade, as suas qualidades? De jeito nenhum, né? Mas é uma preocupação. E acho até que para o lado esquerdo do ataque, o Cruzeiro tem opções. Não são opções do nível do Keno. Mas o Arthur Gomes tem crescido de produção. Agora, com a presença do Barreal, acho que fortaleceu ainda mais aquele lado. Tem a questão do Verón, que pode jogar pela direita, mas a gente sabe que preferencialmente ele sempre atuou pela esquerda. Então, assim, o Keno seria mais um e chegaria, se saudável, para ser o titular, mas para um setor do campo em que o Cruzeiro já tem um pouco mais de opções. A minha grande preocupação é o outro lado, o lado direito. Porque o lado direito do Cruzeiro, o William, tem ficado muito sozinho. E ninguém conseguiu encaixar ali. Ninguém conseguiu encaixar ali. Impressionante. Impressionante. O Matheus Pereira cai pelo lado direito, aparece em todo o campo, mas ele tem uma característica de vir da direita, né, com a perna esquerda na diagonal ali, mas ele não é um cara agudo, de linha de fundo, de velocidade. Isso falta a esse Cruzeiro, principalmente agora com o Seabra, que o William joga como lateral, né? Porque o Cruzeiro do Larcamón, o William supria essa carência porque ele era um ala. Então ele aparecia o tempo todo lá na frente. Hoje que ele tá jogando mais como lateral, precisa de alguém também para dar essa amplitude pelo lado direito, e isso o Cruzeiro não tem tido. Então eu acho que se fosse para trazer um atacante mais caro, talvez eu privilegiaria mais o lado direito do que o lado esquerdo, porque o lado esquerdo já tem outras opções, ainda que, por exemplo, o Keno seja melhor que o que os Cruzeiro têm hoje. Eu falei ontem no Bola na Área, na Alterosa, eu fui perguntado sobre o Cássio. Eu disse o seguinte, o Cássio é tão grande que ele, se vier pro Cruzeiro, vai preencher uma lacuna que existe desde a saída do Fábio. Se o Cássio vier pro Cruzeiro, de fato, ele vai ser o maior jogador desse time. Isso é inegável. O Matheus Pereira pode ser o mais talentoso, com a bola no pé, e o que o torcedor do Cruzeiro tem a maior afeição, o maior carinho agora, mas em termos de títulos conquistados, ninguém vai ser maior que o Cássio dentro dessa equipe. O Cássio tem uma trajetória incrível, né? São 12 anos dedicados ao Corinthians, ganhou 2 campeonatos brasileiros, né? Um campeonato brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, deve ter ganho aqui uns 4, 5 campeonatos paulistas. Então, assim, é um cara muito vitorioso, né? Um cara muito importante. Foi muito importante na história do Corinthians. Não vive um bom momento, mas eu acho que existe uma diferença entre você procurar um atleta que vive um mau momento, mas que na sua carreira inteira oscilou
e foi mediano, do que você procurar um cara que vive um mau momento, mas na sua carreira inteira foi um cara extremamente importante e que, se a gente for colocar na balança, o Cássio jogou muito mais em alto nível do que prejudicou o Corinthians. Você quer os títulos dele? Então me fala aí. Campeão gaúcho, campeão holandês, campeão da Supercopa da Holanda, campeão da Libertadores com Corinthians, Mundial de Clubes com Corinthians, 4 campeonatos paulistas, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros, com a seleção brasileira Copa América 2019, Sul-Americano Sub-20 2007, Super Clássico das Américas 2012. Eu tô boa de cabeça. Falei 4 campeonatos paulistas e dois campeonatos brasileiros. Minha memória tá boa. A Libertadores, o Mundial, né, em que ele foi o grande protagonista, tanto da conquista da Libertadores quanto da conquista do Mundial. Aquele time que tinha uma defesa extremamente consistente e ele era o pilar dessa defesa. Então, eu acho que o que o torcedor do Cruzeiro se apega à chegada do Cássio é isso. A trajetória vitoriosa, a experiência, a bagagem que ele tem, o poder de liderança e o fato de que vive um momento ruim, mas sempre foi um bom goleiro. Quer mais? Quero. Jogador com mais títulos da história do Corinthians, 9. Goleiro com mais jogos na história do Corinthians. Goleiro que mais pegou pênaltis na história do Corinthians, 32. Segundo jogador com mais jogos pelo Corinthians e por aí vai. Então, nossa, a lista é enorme. Inclusive, eu acho que essa ruptura do Cássio com o Corinthians talvez fosse uma coisa que há alguns meses atrás a gente nunca nem projetaria, né? Não, eu acharia impossível. Impossível. O Cássio, ele sempre teve aquela questão assim, é um jogador que vai aposentar no Corinthians pela identificação, pela carreira que tem com o clube, mas ele não vive um bom momento por lá, acabou indo para o banco de reservas, a relação está muito desgastada. Então, repito, vive um momento ruim, sempre foi um bom goleiro e encontraria no Cruzeiro um ambiente de absoluta confiança. Sim. Diferente do ambiente do Corinthians, que hoje é de absoluta desconfiança, né? Ele chegaria no Cruzeiro com aquela expectativa de que no Cruzeiro ele vai ser o cara, ele vai ser o goleiro, ele vai ser a referência. Todo mundo confiando muito nele. O Cássio disse em entrevista recente que quer jogar pelo menos até os 40 anos. Ele tem 36. Talvez não resolveria o problema do Cruzeiro a longo prazo, mas a curto, médio prazo ele ainda aguentaria aí pelo menos mais umas 3 temporadas. E se recupera o bom futebol, acho que ele tem condição de fazer 3 temporadas num bom nível.